Boa noite, amada igreja, graça e paz. É um privilégio estar aqui hoje, poder trazer a palavra do nosso Senhor, né? E é uma bênção enorme. Eu gostaria de agradecer a Deus por tudo, por esse momento que estamos vivendo, né? E por todas as circunstâncias, queridos. Como o pastor falou, eu peço para que você esteja atento à pregação da palavra. Eu peço para você que se desconecte das coisas paralelas, né? Que Deus com certeza estará falando grandemente aos nossos corações essa noite. E também para quem está chegando agora, nós somos a comunidade Vida Sim de Canoas. Seja muito bem-vindo. E o tema da nossa reflexão de hoje, o título da nossa reflexão, que foi divulgado no Face, é Cego ou Enxergando? Como anda a sua visão? Cego ou enxergando? Como anda a sua visão? Vivemos, queridos, em um país extremamente religioso. Muitas pessoas dizem crer em Deus, porém, quando olhamos para as Escrituras, que é o referencial e o padrão da verdade, percebemos que há algo errado. A Bíblia nos mostra as coisas de maneira bem diferente e nos revela a cegueira espiritual que a maioria das pessoas estão sofrendo. Muitos dizem crer em Deus, não conseguem olhar para si mesmos e perceber o abismo que existe entre elas e Deus. O nosso estudo de hoje está no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 9, e podemos dividir esse capítulo em duas partes. A primeira parte fala sobre a cegueira física. Jesus cura um cego de nascença, e isso está lá do versículo 1 ao versículo 12. E os fariseus interrogam o cego e o expulsam da sinagoga, que está no versículo 13 ao versículo 34. E a segunda parte, que é o que nós vamos estudar hoje, que vai ser exposta, fala sobre a cegueira espiritual. E a narrativa dessa passagem é em Jerusalém, durante a festa dos tabernáculos. E vamos para a passagem bíblica, versículo 35 em diante. João capítulo 9, versículo 35 até o versículo 41. E diz assim: Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse Jesus: Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e o perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Até aí, queridos. Vamos orar. Convido você a fechar seus olhos, inclinar a sua cabeça. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por este dia, Senhor. Muito obrigado por esse momento, por essa live, por esse culto. Senhor, te pedimos a tua iluminação, a luz da tua Escritura, que o teu Espírito Santo venha nos dar capacitação, Senhor, venha nos dar entendimento, Senhor. Venha nos dar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós hoje, Pai. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Então, como o título da reflexão fala, cego ou enxergando, como anda a sua visão? O versículo 35 já nos mostra né, algo muito importante que Deus tem preparado para nós. E vamos para o versículo 35 novamente. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: Você crê no Filho do Homem? Então, queridos, somente Jesus, o primeiro ponto que eu consigo ver nesse versículo, somente Jesus pode curar deste mal. E que mal nós estamos falando aqui? É da cegueira física? Não, não é da cegueira física, é da cegueira espiritual. Somente Jesus pode curar. Aquele homem já tinha falado com Jesus, já havia sido curado por Jesus,
Ele já sabia que Jesus vinha de Deus e tinha sofrido por Jesus. Um momento antes aqui, os fariseus, tentaram pressionar ele, mas ele não, ele realmente falou aquilo que tinha acontecido, e não retornou, não teve medo, realmente ele foi firme naquilo que Jesus tinha feito com ele. Então, Jesus vai ao seu encontro para abrir os olhos. Olha só, na passagem bíblica diz assim, Jesus ouviu que havia o expulsado e ao encontrá-lo disse, hoje Jesus está indo ao seu encontro. Você que está aí em casa, você que está aí sentado na sala, ou está na sua cama aí deitado, Jesus está indo ao seu encontro aí, e ele quer realmente uma atitude sua, ele quer realmente te falar algo, e a minha oração é que você esteja com o coração receptivo para isso. Jesus vai ao encontro do homem, Jesus vai ao encontro para abrir-lhe os olhos. Jesus está indo ao seu encontro. Os nossos olhos só estarão abertos plenamente quando crermos em Jesus. Muitas vezes a gente pensa que eu sou amigo de Deus, que eu vou na igreja local, que eu me sinto bem, mas só se sentir bem, só ir na igreja como amigo, como visitante, não é o suficiente. Jesus Cristo quer que nós aceitamos Ele em vida, reconhecemos Ele como Senhor e Salvador em vida. É isso que Ele quer de nós, é essa atitude. Se não for assim, não adianta só ser amigo, não adianta tu só ser um achegado da igreja, e vai ficar muito distante do padrão bíblico. Segundo ponto que eu consigo destacar aqui, e está lá no versículo 36 e 37, que diz assim, perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já tem o visto, é aquele que está falando com você. Olha só, o que a gente consegue entender com esses dois versículos? Esse mal nos impede de ver, mesmo quando estamos perto de Cristo. Aqui esse humilde homem estava próximo de Cristo, e ele realmente, tu vê que a atitude dele é sincera. Quem é esse, Senhor, para que eu possa crer? Às vezes Jesus está falando conosco, mas não o enxergamos. Às vezes a igreja tem se preocupado em trazer uma pregação bíblica, tem se preocupado em trazer uma pregação séria, e muitas vezes a gente escuta a palavra, depois vai para o Netflix, ou às vezes tu não sabe, realmente tu não quer compreender, às vezes tu não quer aceitar, é para outras pessoas, não é para mim, é para aquela pessoa que está com dificuldade, é aquele que está com problema de saúde, não é para mim. Então, mas não é isso que Deus quer para nossas vidas. Às vezes Jesus está falando conosco, mas não o enxergamos. O homem estava diante de Cristo, mas a sua visão não estava totalmente restaurada. Algumas pessoas não creem em Jesus, não porque Jesus não seja crível, não é porque há obstáculos ou dificuldades para entender Jesus. Nós é que criamos obstáculos e dificuldades para justificar, não crer. Então, muitas vezes a gente impõe um monte de dificuldade e barreira. Que a igreja é longe, que o culto é de noite, que, de repente, às vezes eu quero ficar em casa, não aconchego. Mas às vezes a gente fica botando mil e umas desculpas, mil e uma dificuldades. Mas a gente, às vezes, não põe a mão na consciência e pensa, olha, apesar de todas essas dificuldades, todo mundo passa por isso. Então, se eu não tomar uma atitude, eu vou ficando para trás, a palavra está sendo pregada, está sendo exposta, mas eu vou ficando para trás. E se a gente não tomar uma decisão em vida, a gente vai ser cobrado. Você foi alertado, você foi cobrado, a palavra foi pregada fielmente. E qual a sua atitude diante de tudo isso? O que você fez? Terceiro ponto que eu gostaria de trazer aqui está lá no versículo 38. Vou ler novamente aqui. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou.
Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Quando abrimos os olhos, acontece uma transformação. Quando olhamos para dentro de nós, enxergamos que nós somos quem nós somos e o quanto precisamos de Cristo, os nossos olhos se abrem e nos tornamos verdadeiros adoradores. Jesus transforma pecadores em verdadeiros adoradores. E aqui adoradores, ele vem do verbo grego, proskineu, que significa, né, se prostrar aos pés. Realmente, né, uma atitude de adoração verdadeira, se prostrar aos pés. Adorar Deus é o maior propósito para o qual o homem foi criado. Às vezes a gente fica perguntando, né? O que Deus quer de mim? O que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Mas Deus quer ter um relacionamento íntimo com nós. E que esse relacionamento possa ser um relacionamento de adoração ao Senhor. Esse relacionamento pode ser algo assim, que você esteja conectado com Ele, que você dependa dEle, que você caminhe com Ele. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Quarto ponto, está no versículo 39 e 40. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Todos nós nascemos cegos, porém nem todos admitem isso. Muitas vezes o orgulho impede que a gente veja a nossa cegueira espiritual. O orgulho, às vezes a gente pensa que a gente é uma pessoa boa, a gente é uma pessoa que paga as contas em dia, não dá calote. Mas isso é muito pouco. Isso não nos torna merecedor de nada, queridos. Nada perante Deus. E esse ato, muitas vezes, acaba nos cegando. Né? Esse ato acaba mostrando algo que não é o que Deus quer para nossas vidas. Então, todos nós nascemos cegos, porém nem todos admitem isso. Os fariseus conheciam a lei, mas não conseguiam ver. Porém, aquele homem era um pobre mendigo que conseguiu enxergar. Imagina só, os fariseus ali que eram estudados, que eram mestres da lei, realmente não conseguiam compreender aquelas coisas. Não conseguiam enxergar e crer que Jesus Cristo era o Messias, era o enviado de Deus. Mas aquele pobre mendigo que estava lá na porta da sinagoga, na porta do templo, pedindo esmolas, né, cego de nascença, realmente ele creu em Jesus Cristo. Ele poderia muito bem ficar com medo das circunstâncias ali, até porque naquele tempo também, como esse cego aqui, ele foi expulso da sinagoga, e o sentido da expulsão aqui é algo profundo. O sentido da expulsão aqui é algo que, se tu fosse expulso, tu não poderia vender nem comprar, as pessoas não iriam mais te dar trabalho, as pessoas não iriam mais falar contigo. Realmente você seria banido daquela comunidade. Mas mesmo com tudo isso, o cego, ele não teve medo, ele realmente falou aquilo que aconteceu. Então, queridos, os fariseus conheciam a lei, mas não conseguiam ver. Porém, aquele homem era um pobre mendigo e conseguiu enxergar. Jesus é a luz do mundo, mas poucos conseguem enxergar ele. O orgulho tem sido a causa de muitas pessoas que não se renderam a Cristo. O orgulho tem sido, assim, uma das causas cruciais, sabe? Que impede a pessoa de se aproximar a Cristo. Porque, né, às vezes exalta o teu eu. Eu tenho a minha vivência, eu tenho a minha experiência, eu tenho a minha história, e isso basta para mim. Então, se você não descer do pedestal, se você não deixar o orgulho de lado, não se afastar do orgulho, você sempre estará criando barreiras. E isso você vai ser cobrado. Deus vai te cobrar na eternidade. E você não vai ter como dizer que Jesus Cristo não veio até você. O orgulho tem sido a causa de muitas pessoas que não se renderam a Cristo. Não deixe
que o teu orgulho te segue. Não deixe que o teu orgulho te segue. Abra os olhos do seu coração. Abra a sua mente. Abra o seu coração para Jesus, enquanto há tempo. Quinto e último tópico aqui, que está lá no versículo 41. Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. A culpa pelo pecado permanece sobre aqueles que, estando cegos, dizem que podem ver. E aqui os fariseus, como eles eram estudados, eles achavam que poderiam ver. Só que, na realidade, eles não estavam enxergando o Messias, o enviado de Deus ali. Eles estavam acusando, estavam duvidando, estavam dizendo que eles seguiam a lei de Moisés. Esse eu não sei de onde vem, mas a gente segue a lei de Moisés lá. Mas só que eles não conseguiam entender que todo o Antigo Testamento canalizava em Jesus Cristo, apontava a Jesus Cristo. Nesse dia que teve a cura, foi um dia de sábado. E o sábado era um dia preparado para te cultuar a Deus no templo, só que o sábado apontava para Cristo. Cristo era o sábado. E eles não conseguiam entender isso. Eles estavam assim, os fariseus viviam a vida de fachada, oravam com eloquência, com voz alta, num padrão assim muito legal, mas por dentro não vivia aquilo que professavam. Por dentro eles estavam longe do padrão de Deus. Quando olhamos para Cristo e não conseguimos enxergar a luz, enxergar a sua luz, a culpa permanece. O fato de todos nós sermos pecadores nos torna iguais diante de Deus. Mas a decisão que tomamos diante de Jesus é que define o nosso futuro da eternidade. Todos nós somos pecadores. Mas a decisão que a gente toma diante de Jesus, a atitude, é o que faz a diferença e que vai definir o nosso futuro lá na eternidade, queridos. Esse é o momento de você pensar, refletir e realmente tomar essa atitude. O que fez a diferença aqui na vida desse pobre homem? O que você acha que fez aqui a diferença na vida desse pobre, desse humilde homem? Foi a atitude que ele tomou. Hoje Jesus está indo ao seu encontro. Qual tem sido a sua postura diante disto? O que você tem feito, querido? Eu espero, a minha oração é que você esteja com o coração aberto, o coração receptivo e realmente reconheça que você não pode caminhar sozinho sem Jesus. Que Jesus está indo ao seu encontro e você realmente tem que dizer: eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ter um relacionamento profundo, íntimo contigo, Senhor. Você reconhece que está cego ou acha que consegue ver? Outra pergunta que eu faço para você. E realmente a minha oração é que para você reconhecer que está cego e precisa de Deus, precisa de Jesus Cristo, porque você será cobrado quando o livro da vida for aberto. E para encerrar, amados, mais uma vez a palavra de Deus nos alerta sobre o perigo de viver longe de Cristo. A cegueira espiritual causada pelo pecado está levando as pessoas a passos largos para o inferno. Mas como estão os teus olhos? A vinda de Jesus Cristo e o grande juízo estão se aproximando e você vai continuar com os olhos fechados? A minha oração era para que você tenha a mesma atitude desse pobre, desse humilde homem. Se prostre, adore e diga: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio em Ti. Pense nisso, amados. Pense nisso. Isso vai fazer toda a diferença lá na eternidade. Se você não tiver essa atitude, se você não tiver essa vontade sincera no coração, realmente você vai ficar para trás. E você realmente não estará na eternidade.
Estamos encerrando, gostaria de convidar a você de fechar os seus olhos, recline sua cabeça. Vamos orar, vamos falar com o nosso Senhor. Querido Deus, amado Pai,